Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre endometriose e principalmente a relação da endometriose com a infertilidade. O meu nome é Luiz Henrique, eu sou médico ginecologista, um dos sócios diretores aqui da clínica Originari. A endometriose é uma doença benigna que acomete mais ou menos 10 a 15% das mulheres. O tecido endometrial é a camada interna do útero, é aquela camada que descama na forma de menstruação todos os meses nas mulheres. E quando esse endométrio está em algum local que não é no interior do útero, a gente dá o nome de endometriose. O local mais frequente em que encontramos esse tecido, no caso da endometriose, é na pelve, no intestino, nos ovários, então é nessa camada inferior do abdômen da mulher. Outros locais também podem acontecer, a gente pode encontrar endometriose, às vezes na parede abdominal, próximo ao umbigo e outras situações mais raras. Mas como que a gente descobre se essa mulher tem ou não endometriose? Então, como que a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico é feito primeiramente pelos sintomas. Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas que a endometriose pode causar. Muitas mulheres têm endometriose, ou seja, têm esse tecido endometrial fora do local tópico, ou seja, esse tecido endometrial ectópico, e não tem nenhum sintoma. Então elas não têm cólicas menstruais, não têm dor na relação sexual, não têm ardor ou dor para urinar no período menstrual, não têm dor para evacuar cíclica, ou seja, no período menstrual tem dor para ir ao banheiro. Então esses são os sintomas que frequentemente encontramos em mulheres com diagnóstico de endometriose, tá? Mas uma parte dessas mulheres não tem qualquer sintoma, não tem cólica, não tem dor na relação, não tem nada disso. Os sintomas são muito dependentes da localização desses implantes endometrióticos. Então quem tem um implante, um foco dessa endometriose no intestino, por exemplo, toda vez que menstrua e precisa ir ao banheiro, tem dor, tem desconforto na hora de ir ao banheiro. Como que a gente então faz o diagnóstico? Primeiro ponto é a suspeita clínica, é olhar para esses sintomas, isso acende uma luz, é um sinal de atenção. Depois a gente precisa ir para alguns exames de imagem. Além dos sintomas clínicos, até antes, a gente faz um exame físico. Então, muitas vezes no exame ginecológico a gente tem alguma suspeita, principalmente no exame de toque vaginal. Mas o exame com maior acurácia é o ultrassom especializado para endometriose. Então, é um ultrassom que é feito com preparo intestinal, em que alguns médicos habilitados a olhar para esse diagnóstico fazem um rastreamento da pelve atrás desses focos de endometriose, ou uma ressonância nuclear magnética de pelve, também direcionada ao diagnóstico de endometriose. Esses dois exames nos dão entre 96% e 98% de acurácia, ou seja, de certeza no diagnóstico da endometriose. E esses exames vão nos informar quais locais, geralmente então da pelve, a gente tem esses focos de endometriose. Não é infrequente, após a mulher realizar alguns exames, às vezes exames de rotina, ler a palavra endometriose no laudo do seu exame. Então, isso não é um motivo para ficar sem dormir, tá? A gente precisa olhar muito bem, avaliar esse laudo, avaliar seus sintomas, e geralmente isso não tem qualquer repercussão na sua vida, tá? Então, o primeiro ponto é esse, não se desespere com um resultado que tenha endometriose no laudo. Por quê? Porque a gente não pode colocar todos os diagnósticos de endometriose e achar que isso é só uma doença. Existem mulheres que têm focos de endometriose, mas isso não traz qualquer repercussão, e outras não. Outras mulheres sim, precisarão de tratamentos específicos e eventualmente até cirurgias. Mas felizmente esse grupo de mulheres é o menor grupo em relação ao grupo que, de modo geral, tem focos de endometriose na sua pelve. Eu falei um pouquinho sobre, então, os sintomas da endometriose. Então, cólicas menstruais, dores na relação sexual, dores intestinais ou dores relacionados ao ato de urinar, quando focos estão presentes nessa localização. E também a gente tem o diagnóstico de infertilidade. 50% das mulheres que têm o diagnóstico de endometriose terão alguma dificuldade para engravidar. Mas vamos olhar para o outro lado. Então, apesar da mulher ter um diagnóstico de endometriose, 50%, 60% delas vão conseguir engravidar naturalmente sem qualquer ajuda de um médico ou de um serviço de medicina reprodutiva. Então, diagnóstico de endometriose não é igual a diagnóstico de infertilidade,
mas acende uma luz sim. Mulheres que têm endometriose podem sim fazer parte de um grupo de mulheres que têm um pouco mais de dificuldade para conseguir engravidar. Por que essa dificuldade de engravidar acontece? A endometriose são focos de endométrio na pelve, então quando a mulher menstrua e pelo útero sai o produto da menstruação, lá dentro da pelve da mulher também tem uma menstruação, porque esses focos de endométrio, eles recebem a influência dos hormônios que estimularam o endométrio dentro do útero também. Então tem como se fosse uma menstruação dentro da pelve. Isso gera um processo inflamatório e por isso muitas vezes dor. Isso pode provocar também alterações anatômicas na pelve. E essas alterações anatômicas também, além da inflamação, também podem estar correlacionadas a dificuldade de engravidar. Às vezes a tuba uterina fica numa posição, o ovário fica distante dessa tuba uterina por conta dessas aderências pélvicas provocadas por um processo inflamatório, e daí o óvulo não consegue alcançar a tuba uterina. Essa é uma explicação, uma teoria por que a infertilidade está associada à endometriose. Então, além da alteração anatômica, também esse ambiente um pouco inflamado, causado pela endometriose, pode dificultar o desenvolvimento do embrião. Então o embrião ele precisa de um ambiente saudável para crescer e caminhar ali da tuba uterina até dentro do útero e naqueles primeiros dias de desenvolvimento. E quando esse embrião se desenvolve num ambiente com muita inflamação, a chance dele cumprir esse ciclo é um pouco menor. Mas vamos lá. 60% das mulheres, 50% a 60% das mulheres vão conseguir engravidar naturalmente apesar desse diagnóstico. Uma vez que, diante do seu médico, existe a suspeita de endometriose, é solicitado um exame específico que faz um rastreamento dessa endometriose na pelve. A gente vai avaliar esse resultado de exame e vai ver em quais focos, em quais locais a endometriose está presente. A gente vai comparar com os sintomas que essa mulher tem. Além disso, a gente tem que olhar também para a idade da mulher, do casal, quando que eles pretendem ter filhos. Então observe que são muitas variáveis, então não dá para ter uma receita de, olha, tem endometriose, esse é o melhor caminho. Eu tenho endometriose, quero engravidar, esse é o melhor caminho. Isso não existe. A gente precisa ponderar todos esses fatos, essas informações clínicas e radiológicas para traçar a melhor estratégia. Mas existem algumas informações que são interessantes. A endometriose a gente pode classificar em endometriose leve, superficial ou uma endometriose profunda. É uma classificação muito limitada. Eu costumo dizer que de 0 a 10, se a gente colocar uma gradação da mulher com poucos focos de endometriose e poucos sintomas, e aquela mulher que tem muitos focos de endometriose e muitos sintomas, esse grupo inicial de mulheres que tem uma endometriose que a gente chama de mais leve ou uma endometriose superficial, muitas vezes tem poucos sintomas e muito provavelmente não vai ter dificuldade para engravidar. Já essas mulheres com endometriose profunda, boa parte delas vai sim conseguir engravidar naturalmente, mas quando tem focos de endometriose maiores, mais profundos, mais espalhados pela pelve, a gente acaba tendo mais inflamação, mais alterações anatômicas e, consequentemente, uma maior chance de infertilidade. A gente tem que olhar para a endometriose junto com a infertilidade e não endometriose uma coisa, infertilidade outra. Então, um passo importante é sempre a gente avaliar a reserva ovariana, ou seja, como estão os ovários dessa mulher em relação à qualidade de óvulos, e o principal aspecto relacionado a isso é a idade da mulher. Então, quanto antes ela tentar engravidar ou congelar óvulos para preservar sua fertilidade para o futuro, melhor. A gente sabe que quem tem endometriose tende a ter uma reserva ovariana um pouco menor em relação à quantidade de óvulos e não necessariamente qualidade dos óvulos. Isso não é uma verdade absoluta, muitas mulheres com endometriose produzem muitos óvulos, mas se a gente compara grupos de mulheres sem e com endometriose, esse grupo vai ter um pouquinho menos de óvulos. Então, quando a mulher tem endometriose e deseja engravidar, se ela consegue ter ciclos menstruais em que a dor não é incapacitante, que ela tem pouca cólica ou trata essa cólica e ela consegue levar a vida dela normalmente. É lógico que a gente tem que avaliar a qualidade de sêmen, olhar outros aspectos de tubas uterinas, ter uma avaliação completa, mas a mulher que tem endometriose pode sim tentar engravidar naturalmente por 6 meses, 1 ano. Isso é aquela história da gente individualizar o tratamento.
E se a gravidez não acontecer, a gente acaba olhando para algum tipo de tratamento. Vale a pena operar para melhorar a chance de gravidez natural? O que a medicina sabe hoje em relação a isso? Aquelas pacientes que têm endometriose do tipo leve, superficial, a cada 10 mulheres que eu opero, uma se beneficia em relação ao aumento de chance de gravidez natural. Aquela mulher que tem endometriose profunda, já com bastante alteração anatômica, bastante processo inflamatório, os trabalhos não mostraram benefício em relação da cirurgia em relação à chance de gravidez natural. Então a cirurgia é ótima naqueles casos em que os tratamentos clínicos não melhoraram a dor e a qualidade de vida dessa mulher, mas a cirurgia não é ótima para aumento de chance de gravidez. Certo? Estou falando de gravidez natural. Muitas vezes essa mulher vem na jornada de tentar engravidar naturalmente, isso não acontece. E daí a gente precisa olhar para algum tratamento que vai aumentar a chance de gravidez. Então, essa mulher muitas vezes vai para uma fertilização in vitro. Operar essa mulher aumenta a chance de gravidez na fertilização in vitro? Então, a maior parte dos trabalhos nos afirmam que não. Que eu fazer uma cirurgia para endometriose, eu não vou melhorar a chance de gravidez na fertilização in vitro. Porque na fertilização in vitro, eu tiro o óvulo, eu tiro o espermatozoide daquele ambiente inflamatório e coloco já um embrião com 5, 6 dias de vida dentro do útero dessa mulher. Então esse embrião ele cresceu fora desse ambiente inflamado, ele não precisou das tubas uterinas. Por isso que mulheres com endometriose que conseguem produzir uma quantidade razoável de óvulos têm um bom prognóstico, têm uma boa chance de sucesso na fertilização in vitro, equivalente a mulheres sem o diagnóstico de endometriose que conseguem produzir a mesma quantidade de óvulos. Tá? Então, se você tem endometriose, saiba, primeiro ponto, que você pode conseguir engravidar naturalmente, e se você tem endometriose, a gente precisa olhar para a sua reserva ovariana. Se você conseguir produzir uma quantidade razoável de óvulos, a chance de sucesso é muito boa, certo? Quando temos um diagnóstico de endometriose e infertilidade, e uma vez que já temos ou óvulos ou embriões congelados, essa mulher é submetida a uma cirurgia e depois a gente transfere embriões. Então, observe que a cirurgia não teve como objetivo aumentar as chances de gravidez na fertilização in vitro, mas sim melhorar a qualidade de vida dela. Muitas vezes a mulher tem sim cólicas, mas não tem uma endometriose que justifique uma cirurgia, ela consegue tocar a vida apesar desse desconforto, então a gente não obrigatoriamente precisa operar. Então a gente pode ir direto para a fertilização in vitro, a gente vai formar embriões, transferir embriões para dentro do útero dela, ela vai engravidar e depois que ela parar de amamentar e voltar a ter seus ciclos menstruais, a gente vai revisitar a história da endometriose, avaliar a qualidade de vida e fazer um segmento em relação a essa condição. Quem tem endometriose sempre vai ter que ser acompanhada, ou seja, uma vez por ano ou a cada 2 anos, realizar exames de imagem para a gente mapear essa pelve e ver se essa endometriose está progredindo ou está estacionada. A endometriose ela nunca regride, a não ser quando a mulher entra em menopausa, porque os hormônios que alimentam essa condição deixam de ser produzidos pelos ovários. Então, a mulher que tem endometriose pode engravidar naturalmente, se não acontecer de forma natural, ela pode engravidar através de tratamentos como a fertilização in vitro. Ela sempre vai ter que acompanhar essa condição, preferencialmente com um médico treinado para fazer esse tipo de acompanhamento. E quando ela entrar na menopausa, os focos de endometriose tendem a regredir e isso deixa de ser um problema para a saúde dessa mulher, tá bom? É que a menopausa às vezes acontece aos 40 anos, às vezes acontece aos 50 e poucos anos. Então é muito variável esse tempo de segmento depois que a família já está completa, a mulher já teve seus filhos, esse acompanhamento então pode ainda durar mais 10, 15 anos, varia bastante. Então, como mensagem final, se você descobriu que tem um diagnóstico de endometriose, não se desespere. Talvez o caminho seja muito simples e você vai engravidar naturalmente, não vai ter nenhum problema, nunca vai precisar passar por uma cirurgia, mas vai precisar ter um olhar de alguém que vai sentar com você e definir esse caminho, e você tem que estar confortável com esse caminho definido, e é lógico que o médico também. A gente não vai sugerir um caminho que coloque em risco a sua qualidade de vida, a sua saúde. Se você tem o diagnóstico de endometriose e deseja engravidar, é legal procurar um médico que vá poder te orientar em relação a isso. Quanto tempo tentar engravidar naturalmente,
realizar alguns exames antes do início dessas tentativas pode otimizar esse tempo de tentativas. Também traçar um caminho, olha, a gente vai tentar naturalmente até aqui, a partir daqui a gravidez não aconteceu, a gente tem essas possibilidades. Então, acho que a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente consegue também ter mais calma, mais tranquilidade para chegar no objetivo desejado. E por fim, endometriose não é diagnóstico de infertilidade. Quem tem endometriose pode engravidar naturalmente ou pode engravidar lançando mão de tratamentos de medicina reprodutiva. Não desista dos seus objetivos, não desista dos seus sonhos. Às vezes alguns caminhos são tranquilos, outros podem dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente sempre consegue chegar lá. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Foi um prazer conversar com vocês.